E a campanha Aglomera Não continua aqui em Matão, e para falar sobre ela especificamente nesse final de semana que passou, estou aqui com o William de Gaetano, que é o secretário de Administração, Fazenda e Controle Interno da Prefeitura de Matão. William, a pandemia não acabou e nem tampouco a Operação Aglomera Não, né? Isso mesmo, Esteves. Nós ainda, mesmo que estamos tendo uma boa vacinação e números positivos, a pandemia permanece, existe ainda o perigo e o Aglomera Não continua. Então nós continuamos fazendo campanha educativa para que as pessoas não aglomerem, respeitem as normas sanitárias, e também fazemos uma fiscalização intensa durante a semana e potencializada nos finais de semana. Então nós fiscalizamos os estabelecimentos comerciais, as ruas, as avenidas, locais de aglomeração, e onde encontramos nós fazemos a dispersação daquele povo, né? Aplicamos as multas se for necessário, fechamos o estabelecimento, fechamos festas, lacramos se for um motivo, né? Então, enquanto não for decretado o fim da pandemia, ou pelo menos uma flexibilização muito mais ampla do que já está, nós vamos permanecer com a Aglomera Não. Agora houve aqui, nesse final de semana, 29 estabelecimentos vistoriados, né? Porém, nenhuma irregularidade foi constatada nesses estabelecimentos. Dispersão de pessoas, houve 71 ocorrências, né? Isso. Então, assim, todos os estabelecimentos nós visitamos alguns, né? Outros são de denúncia, e aí verificam não se houve realmente o descumprimento. E também, toda vez que nós fechamos alguma festa clandestina, ou mesmo alguma atividade que aglomere pessoas, é registrado, porque é feito todo o registro das pessoas, inclusive, que estão saindo da atividade. E quando é em um estabelecimento, o estabelecimento é multado, né? Então, nós temos visto que depois desses últimos dias, que teve, dia 17 houve a mudança novamente, entramos na fase agora de retomada segura, as pessoas elas acabam relaxando um pouco, que é incorreto, aquilo que a gente falou, não acabou. Mesmo com uma cobertura vacinal grande, mesmo com os números positivos, ainda está tendo mortes, ainda está tendo contaminação e ainda há necessidade de manter os distanciamentos, o uso de álcool, máscara, enfim, de continuar com os cuidados. Aquilo que eu sempre falo, né, para você não tropeçar na linha de chegada, né? O Plano São Paulo continua, né? O plano de contingenciamento da Covid-19, e com essa retomada segura, o que pode ser feito e o que não pode? Basicamente, Esteves, agora, todos os estabelecimentos comerciais ou mesmo igrejas, né, templos religiosos, salões de beleza, estão com a autorização para funcionar com 100% da sua capacidade, sem limite de horário, ou seja, não tem mais aquela faixa de horário, e só que respeitando distanciamento de 1 metro no mínimo, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, sanitização, não pode aglomerar de forma alguma, não pode ter shows, festas, baladas, casa noturna, não pode ter pista de dança. Então, por exemplo, você vai fazer um evento social, não pode ter pista de dança e as pessoas têm que estar sentadas, entendeu? Tem ainda um conjunto de regras. A previsão é que essas regras siga até 1 de novembro e depois há uma nova progressão no Plano São Paulo. Uma dúvida com relação à realização de festas de casamento, por exemplo. Aí é uma questão meio ambígua. Então, por exemplo, se você for fazer num salão de festa próprio para isso, você pode fazer. Só que você não pode ter pista de dança, você não pode ter banda, e os convidados têm que permanecer sentados e distanciados. O uso de máscara, obviamente, enquanto não estiver bebendo ou comendo, né? Não pode ter rodinhas, então tem todo um esquema. Os salões de festa, nós tivemos uma reunião com eles sabem disso, inclusive eles criaram uma estrutura no sentido assim, de policiar as pessoas que estão dentro para manter essas regras de segurança, né? Então, mais afastados, mais largos, assim, mais distanciados, enfim. Só que aí a pessoa tem um controle, ela é proprietária do estabelecimento e ela mesma está organizando a festa e ela mesma está. Diferente de, por exemplo, chácaras, salões de áreas de lazer, que a pessoa aluga para alguém organizar a festa. E uma das coisas que o governo sempre colocou, o governo estadual e o governo federal, com relação a onde há mais transmissão, é nessas festas. Nessas festas que as pessoas estão em família ou junta grupos familiares distintos, que é onde pode ter uma disseminação, que não tem controle. A pessoa está sem máscara, está abraçado, beijando, está na piscina, enfim. Então, por enquanto, isso ainda não é permitido. Agora, uma outra dúvida também com relação ainda sobre chácaras e espaços de lazer, né? Se o proprietário alugar e ele mesmo contiver o número de pessoas, estabelecer um número, uma capacidade, dessa forma pode e há como fiscalizar isso?
Não há possível, porque assim, a atividade econômica dele, né, muitas vezes, primeiro, muitas dessas chácaras, às vezes não tem nem alvará, né? E as que tem, normalmente não é um buffet, não é. Então, por que que o salão de festa está permitido? Porque ele tem uma ação similar a um restaurante. Então, por similaridade. Uma chácara ou uma área de lazer, muitas vezes não tem alvará, e se tem, é de uma outra atividade, não é uma atividade de restaurante, por exemplo. E ele normalmente ele aluga para alguém, ele não é o responsável pela execução da festa. Então você não tem o controle, o problema é o controle. Então como que você vai falar assim, ó, tô alugando uma festa para fazer um aniversário, e você vai falar, vocês têm que estar tudo sentados distanciados. É diferente o tipo de atividade, né? Então, por segurança, ainda o governo estadual, o governo federal ainda não liberou totalmente essas atividades. Então a gente está de olho, obviamente que a intenção da prefeitura é retomar o mais rápido possível a tudo, né? Com segurança, né? E a prática de esportes? Os esportes, desde que não tenha não tenha público, as atividades esportivas estão permitidas. Então você pode ter atividades esportivas desde que não esteja com público. Salvo, por exemplo, as prefeituras ainda não voltou com as escolinhas, com as atividades, porque você vai ter ali, por exemplo, um futebol, você vai ter 22, 30, 40 pessoas ali, mesmo que estão participando juntas. E você não tem aquela mesma estrutura de um estádio profissional, que você tem ali, por exemplo, o teste antes do atleta entrar em campo. Então, algumas atividades ainda estão restritas. A atividade esportiva é permitida, desde que você tome alguns cuidados. E que não tenha público. E que não tenha público, né?